Você já ouviu falar de profecias que parecem atravessar o tempo e falar diretamente ao nosso coração? São mensagens que não apenas descrevem o futuro, mas nos convidam a refletir sobre quem somos e para onde estamos indo. Entre todos os santos da Igreja, São Padre Pio de Pietrelcina foi um dos que mais impressionou o mundo com seus dons espirituais. Ele via o invisível, sentia o sobrenatural e carregava no corpo as marcas de Cristo. Mas o que pouca gente sabe é que ele também deixou profecias profundas que, segundo muitos, descrevem os desafios espirituais do nosso tempo. Hoje você vai conhecer as 3 revelações mais impressionantes de Padre Pio, que podem transformar completamente a forma como você enxerga o mundo e o plano de Deus para a humanidade. Esse é o canal Histórias da Catedral, seu canal de histórias católicas que revelam mais sobre a vida dos santos, sobre histórias da Bíblia e sobre a doutrina católica. Então, feche os olhos por um instante e imagine: se um santo que viveu há mais de meio século pudesse falar com você agora, o que ele diria sobre o futuro? Primeira profecia: os 3 dias de trevas. A primeira profecia é, sem dúvida, a mais temida e também a mais comentada. Padre Pio teria falado sobre um tempo em que a escuridão cobriria toda a terra. Não uma simples noite sem estrelas, mas uma ausência total de luz. Como se o próprio sol se recusasse a brilhar. Segundo seus relatos, durante 3 dias e 3 noites, uma escuridão densa cairá sobre o mundo. Não se tratará de um fenômeno natural, mas de um ato divino de purificação. Um último chamado de Deus à humanidade para retornar a Ele. Padre Pio dizia que, nesse período, apenas as velas abençoadas dariam luz, e que aqueles que permanecessem em oração dentro de suas casas, confiando em Deus e na Virgem Maria, estariam protegidos. Ele alertava: fechem as portas, não olhem pelas janelas, rezem. O demônio e seus espíritos estarão soltos sobre a terra. Esses 3 dias não seriam uma punição cega, mas uma misericordiosa advertência. Um tempo de silêncio em que a humanidade seria chamada a olhar para dentro de si, a reconhecer suas feridas e a pedir perdão. E talvez o mais importante dessa profecia não seja o medo da escuridão, mas a lembrança de que, mesmo nas trevas mais densas, a luz de Cristo nunca se apaga. Padre Pio não anunciava o fim do mundo, mas o recomeço de um mundo purificado, guiado novamente pela fé e pela esperança. Segunda profecia, a crise na Igreja. A segunda profecia de Padre Pio é profundamente dolorosa, porque fala da crise dentro da própria Igreja. Ele teria previsto um tempo em que a fé enfraqueceria até mesmo entre aqueles que deveriam guiá-la. Um tempo em que a confusão tomaria conta do rebanho e muitos sacerdotes se afastariam da verdadeira doutrina. Padre Pio dizia: haverá um tempo em que o homem se esquecerá de Deus e até dentro da igreja haverá divisão. Para ele, a maior tragédia não seria a perseguição externa, mas a apostasia silenciosa, quando a fé se tornaria mera formalidade e o sagrado seria trocado pela conveniência. Ele chorava ao perceber que muitos buscariam uma religião sem cruz, uma fé sem sacrifício e um Cristo sem exigências. Mas mesmo diante dessa dor, Padre Pio via também uma promessa, a de que um pequeno grupo de fiéis, o chamado remanescente, permaneceria firme, sustentando a Igreja com a sua oração, com sua fidelidade e com seu amor a Cristo. Ele acreditava que após essa grande purificação, a Igreja sairia mais forte e mais santa, guiando o mundo para uma nova primavera da fé. E aqui está o ponto que ele mais enfatizava: rezem pelos sacerdotes, pois quando eles são santos, o povo também é. Padre Pio sabia que a santidade começa no coração e que a oração é o primeiro passo para restaurar a Igreja. Se até aqui essas mensagens tocaram o seu coração, é porque Deus está falando com você. Padre Pio dizia:
Reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil, porque Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. Então, antes de conhecer a profecia mais profunda, a que fala diretamente do destino da humanidade, te convido. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Assim, você ajuda essa mensagem a alcançar mais almas e se torna parte dessa missão de fé. Agora prepare-se, porque a terceira profecia é um verdadeiro grito do céu pela conversão. Terceira profecia, o castigo da humanidade e a conversão. A terceira profecia é o coração de todas as outras. A humanidade será purificada, mas pela misericórdia. Padre Pio via o pecado não como uma ofensa distante, mas como uma ferida aberta na alma do mundo. Ele dizia: o pecado é o verdadeiro castigo do homem. Ele destrói antes mesmo que o juízo chegue. Em suas visões, ele falava de guerras, doenças, crises e sofrimentos, que não seriam simples coincidências, mas sinais de que a humanidade se afastou de Deus. Mas, em meio a tudo isso, o santo não pregava medo, pregava esperança. Acreditava que, por meio da oração, da confissão e da penitência, cada pessoa podia mudar o curso da história. Ele comparava o castigo divino a um remédio amargo, mas necessário. Um Deus que corrige, mas porque ama. Um Pai que disciplina, mas porque quer salvar. E Padre Pio via, no final dessa purificação, o triunfo do Imaculado Coração de Maria, quando a paz verdadeira reinará, e o mundo voltará a reconhecer Cristo como Rei de todas as coisas. No fundo, as profecias de Padre Pio não são apenas sobre o futuro, são sobre o presente. Elas nos chamam à conversão, à vigilância e à confiança absoluta em Deus. Ele nos deixou um mapa da santidade, oração, confissão, eucaristia e caridade. E talvez, mais do que prever o que virá, ele queria nos ensinar como estar prontos, espiritualmente e com o coração puro. Como ele mesmo dizia: a oração é a melhor arma que temos. É a chave do coração de Deus. Deus nos ama infinitamente e nos deu seu Filho para a expiação dos nossos pecados. Através do sangue dele, fomos lavados do pecado original. E ainda assim, por conta de nossas falhas e para não irmos para o inferno, em sua infinita misericórdia, ele criou o purgatório, para que possamos nos lavar de toda a mancha de pecado e possamos nos encontrar com ele na eterna glória. Assim como São Pio de Pietrelcina, Santa Catarina de Siena tinha muitas experiências místicas, uma delas com Deus Pai, onde ele revelou muitas coisas, inclusive sobre o purgatório. Se você tem curiosidade sobre esse assunto, assista a esse vídeo. Nele eu falo sobre algumas dessas revelações que ela recebeu de Deus Pai. Se essas palavras tocaram a sua alma, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias de fé. Salve Maria, que São Padre Pio te abençoe, que a Virgem Maria te cubra com seu manto e que a luz de Deus nunca se apague no seu coração. Até mais.